Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito tempo que eu não coloco um vídeo aqui, né? Pois é, eu fui pedida para falar um pouco sobre a carne de porco, né? Principalmente na questão assim de Bíblia. Então, eu vou pedir para vocês, quem quiser pode acompanhar aí. A gente vai abrir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 8. Muitos usam, né, esse versículo aqui, essas passagens aqui, para falar que Deus aboliu, que a gente pode comer carne de porco, que está tudo liberado, né? Qualquer ser que se movimente você pode comer tranquilamente, que Deus limpou, que Deus purificou esses alimentos. Então, assim, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda, né? Então, a gente sabe, né? Que você não sabe, você pode abrir em Levíticos 11 também, todos dois é capítulo 11, Levítico e Atos. Levítico 11 tem a classificação aí dos alimentos que são limpos e que são imundos, né? Deixa eu achar aqui rapidão. Levítico 11. Mas eu não vou ler não, senão vai ficar muito longo. Aí, né, tá escrito lá, né? A lebre, porque rumina. Também o porco, lá no 11:7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será por imundo. Então, muitas pessoas falam, né, que essa era uma lei só para os israelitas, né? Realmente, de fato, só os israelitas que cumpriam, mas a lei não era só para os israelitas, era para todo o povo de Deus. Tem aquela parte também, né, quando Jesus foi numa cidade e lá ele pegou, expulsou os demônios e os demônios foram todos para os porcos e os porcos caíram e se afogaram e se atiraram no penhasco e se afogaram e morreram, enfim. O pessoal da cidade ficou com muita raiva de Jesus, porque eles preferiram os porcos do que a Jesus, né? Então, assim, por que naquela cidade, né, lá em Decápolis, né, são 10 cidades que, tipo, elas não tinham muito lei. Elas não estavam muito, assim, de obedecer, de respeitar a lei. Era uma cidade sem leis. E nessa época, criar porcos era como se fosse considerado um crime, como se fosse tráfico de drogas, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, assim, você vê como que era realmente uma coisa considerada muito errada de se fazer, né? Criar porcos. Porque o porco, Deus fez o porco e vários outros tipos de alimentos que está escrito aqui que são considerados imundos para trabalhar na limpeza, entendeu? Porco, que mais? Essas aves que comem corvo, né, que comem resto de animal. No mar também nós temos, né? Os peixes que vivem nas profundezas das lagoas, do mar, que sempre está comendo os restos dos animais, né? Comendo animais que foram mortos ali, comendo, limpando. Eles foram feitos para limpar, tanto o mar como onde for no ar, como a terra. Então, para esse que Deus criou esses animais. Então, é assim que a gente pode observar que lá na Arca de Noé entrou 7 pares de animais considerados puros, né? E eu não sei quantos animais dos impuros, mas foram uma quantidade menor, tá? Eu sou leiga nisso, mas assim, deu para se entender que eram mais animais considerados limpos, entraram na arca, e uma menor quantidade dos que é considerado imundo, né? Uma porque esses animais eram também usados para sacrifícios,
né? Os animais puros. Então, e era também usado para sacrifício, também para alimentação, né? Então, assim como eu acabei de ler lá aqui em Atos 11, versículo 8, então tá falando aqui, né? Ao que respondi, de modo nenhum, Senhor, jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Então ele tá falando aqui que Pedro tá falando aqui que ele jamais comeu coisa comum ou imunda. Então, a gente tá vendo aqui que existe coisas imundas, animais imundos e animal limpo, né? Então aqui eu fiz até um desenho para representar, uma galinhazinha aqui, que é representando animal limpo. E um porquinho aqui bem bonitinho que eu fiz. Muito fácil desenhar esse porquinho. Você faz uma letra E, uma letra M, 2 Ws e um Szinho e um O. E depois você liga e vira um porquinho. Aí são representando animais imundos. Tá, beleza. E esses animais comuns que Pedro fala aqui, o que será isso? Então naquela época, o animal limpo que entrasse em contato com o animal imundo, ele se tornava um animal comum, que também não poderia ser comido. Que nem o imundo e nem o comum. Só o limpo que poderia ser comido, que poderia servir para alimento, né? Então a gente vê aí que nessa visão, gente, não está falando sobre comida. Essa visão está falando sobre pessoas, né? Então, capítulo 11, versículo de 1 ao 3, vai falar assim, ó. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homem incircuncisos e comeste com eles? Ou seja, ele considerado como se fosse ele limpo e os que são incircuncisos, os impuros. Então, Deus fala nesse sentido, entendeu? Em que nós precisamos estar em contato, estar junto, né? Porque muitas igrejas têm mania de falar, cristão e mundano não pode ficar junto, senão vai se contaminar, entendeu? E não é bem assim, é a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus, porque senão, né, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós temos que nos misturar. Não é assim, a gente tem que ficar isolado e separado, entendeu? Então é nesse sentido. Então esse capítulo aqui não está falando sobre alimentação não, tá bom? Está falando sobre não falando sobre comida não, tá falando sobre pessoas, sobre nações, sobre povos, tá? E engraçado assim, agora sim eu vou falar sobre alimentação. Só explicando que aqui não tem nada a ver com alimentação. Deus só usou isso daí, uma ilustração, e Pedro entendeu, compreendeu direitinho o que Deus queria dizer com isso. Dr. Short lhe diz que, a fala dele, eu vou repetir aqui, sim, comemos porco, coelho e lebre, mas esses animais são sujeitos a infecções parasitárias e só são seguros se o alimento estiver bem cozido. O porco não possui hábitos limpos de alimentação e abriga 2 vermes, a triquina e a tênia, os quais podem ser transmitidos ao homem. O perigo é mínimo. Sobre as presentes condições neste país, mas seria muito diferente na antiga Palestina e era melhor evitar o alimento. Então, isso, gente, eu só li aqui o relato do Dr. Short, tá? Então, ele fala que nós comemos coelho, comemos leve, tal. Eles sim são sujeitos a infecções, né? Ele fala que o perigo é mínimo. Ele não falou que o perigo é 0. Ele falou que o perigo é mínimo. Um mundo cheio de doenças, cheio de confusão, como tá. Você vai comer alguma coisa que tem um perigo mínimo?
Eu não faria isso. E depois ele fala assim também, que as condições no país, né? As condições na antiga Palestina era mesmo inseguro de comer esse alimento, mas que hoje é seguro. Aí fiquei pensando, por que hoje é seguro? Será que o fogo de hoje ele esquenta mais, ele aquece mais? Será que o fogo da Palestina era frio, que não podia cozinhar, não podia assar, né? Então assim, achei ridículo. Isso, achei ridículo. Achei ridículo, gente. Porque o mundo está cada dia mais infestado de bactérias, de vírus, de coisas do que antigamente. Antigamente as carnes ainda eram mais limpas, né? Então, assim, esse vídeo já tá com 10 minutos, mas bora lá, gente. Me perdoe, mas esse vídeo vai ser um pouco maior. Compartilho com vocês mais informações que confirmam a veracidade do mandamento bíblico, que nos diz para não comermos carnes imundas, entre elas o porco, Levítico 11, 7 e 8 e Deuteronômio 14, 8. Antes de apresentar para vocês as razões médicas, não nos esquecemos de que Jesus morreu na cruz para purificar pecadores e não para purificar porcos. O Dr. Hassan Mustafa, membro da União Mundial para a Saúde do Canadá, enumera-nos as doenças transmitidas ao homem pela carne do porco. Veja só. Primeiro, olha aqui o porquinho, vamos ver. O porco não pode se desfazer de toda a quantidade de ácido úrico que se forma em seu corpo, sendo que este é o elemento principal da urina. Ele elimina somente 2% do ácido úrico, enquanto 98% permanece em sua carne. Isso significa que a carne de porco está saturada com o principal alimento da urina, e qual os corpos de todos os seres vivos sobre a face da terra tentam eliminar por meio do sistema urinário devido às substâncias venosas que contém. E é por isso que muitos dos que comem carne de porco têm alto índice de artrite. Isto ocorre devido ao elevado nível de ácido úrico presente no sangue. Segundo, a carne de porco é difícil de digerir, levando 4 horas completas para poder ser digerida. Além disso, a quantidade de proteína digerida que é realmente absorvida depois desse processo não passa de 14%. Então, se você é uma pessoa que está querendo comer carne por causa de proteína, por essa razão, há quem pense que a carne de porco é ruim no aspecto nutritivo, porque não compensa o dinheiro que se paga por ela, já que tal carne em muitos países é mais cara do que as outros animais, cuja carne é comestível e não tem esse tipo de problema. Número 3. A carne de porco contém níveis elevados de hormônio do crescimento, que acelera a proliferação de células cancerígenas, caso elas existam. Número 4. A gordura do porco é difícil de digerir e de ser recebida no sistema digestivo. A maior parte dela é formada por gorduras saturadas prejudiciais. É absorvida desde os intestinos pelo sangue em forma de enormes moléculas que possivelmente se sedimentam nas paredes dos vasos sanguíneos, obstruindo-os, causando coágulos de sangue, escleroses e elevados níveis de colesterol e gordura saturada, triglicerídeos na corrente sanguínea. Número 5. A gordura do porco se sedimenta no corpo humano. Essa é engraçada. No mesmo lugar de onde vem o porco. Isto é realmente estranho. Se a gordura vem da barriga do porco, se estabelecerá na barriga da pessoa que come. Dessa forma, a gordura ajuda a distorcer o corpo humano. Número 6. Comer carne de porco abre caminho para muitas enfermidades e problemas de pele, como úlceras, bolsas de gorduras e prurido, coceira, já que contém um elevado nível de histamina. Né? O que é histamina? Amiga ou inimiga?
A histamina é uma substância química, é uma substância já ouviu falar sobre antihistamínico, né? Ele dá sono e causa acidez no estômago, causa alergias, causa náuseas, causa úlceras. Então, assim, 87% da rinite, 5% da alergia e 12% das pessoas que têm doenças de pele é por causa da histamina, né? Um elevado nível de histamina. Bora lá, número 7. O porco e sua carne são fontes de mais de 75 enfermidades causadas por parasitas, germes e vírus, que são transmitidos ao homem. Entre elas, a triquinose, da qual a carne de porco dificilmente pode se livrar. Os parasitas da triquinose permanecem nos músculos do homem, causando severas dores, que possivelmente podem paralisar seus movimentos. Também pode permanecer no diafragma, causando obstrução da respiração e consequente morte. Além disso, esses parasitas podem permanecer por mais 30 anos nos músculos, depois de encerrarem a si mesmo em cápsulas de cálcio. Número 8. O corpo do porco é considerado uma fábrica biológica que tem potencial de produzir enfermidades causadas por vírus, epidemias que podem afetar ao homem, devido à semelhança genética das células do porco com as células do ser humano. A epidemia mundial chamada gripe suína, já presenciada, é o resultado da metamorfose e a fusão dos vírus da gripe aviária, gripe humana e gripe suína no interior do porco. Todos eles se transformaram em um novo vírus mortal que se transmite dos porcos para as pessoas e do ser humano para o ser humano. Um caso foi registrado no Canadá, em que a doença se transmitiu de uma pessoa infectada a um rebanho de porcos, fazendo assim que a pandemia entre um ciclo integrado fosse muito perigosa. É muito importante saber que um investigador norte-americano publicou na página web dos Arquivos da Medicina Interna de 11 de julho de 2001 que o renomado músico Mozart possivelmente morreu por haver comido carne crua de porco uns 44 dias antes de sua enfermidade mortal, que durou 15 dias. Ele foi infectado pela triquinose, que então não era conhecida naquela época. Agora eu vou ler o versículo Levítico 11, de 7 a 8. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. Então tem muitas pessoas que falam assim que essa era uma lei só para os israelitas, né? Mas os israelitas são seres humanos igual a gente. Ou a gente tem alguma proteção que a gente que não é israelita, que não é judeu, a gente pode comer da carne de porco, que a gente está super protegido, que a gente não vai ser infectado pela triquina. Agora o Deuteronômio 14:8. O porco também é impuro, embora tenha casco fedido, não rumina. Vocês não podem comer a carne desse animal, nem tocar em seus cadáveres. Agora eu vou ler uns inscritos aqui. O porco, se bem que um dos mais comuns artigos de alimentação, é um dos mais prejudiciais. Deus não proibiu os hebreus de comerem carne de porco apenas para mostrar sua autoridade, mas por não ser ela apropriada à alimentação do homem. Encheria o organismo de escrúfulos e, em especial naquele clima quente, produzia lepra e moléstias de várias espécies. Sua influência sobre o organismo naquele clima era muito mais prejudicial que em climas mais frios.
Deus, porém, nunca destinou o porco a ser comida, sob quaisquer circunstâncias. Os pagãos usavam o porco como artigo de alimentação, e os americanos têm usado abundantemente como importante parte do regime alimentar. A carne de porco não seria agradável ao paladar em seu estado natural e tornada apetitosa mediante alta condimentação, que torna uma coisa ainda pior. A carne de porco, mais que todas as outras, põe o sangue em mau estado. Aqueles que a ingerem à vontade não podem deixar de ser doentes. Os que fazem muito exercício ao ar livre não percebem os maus efeitos de comer carne de porco, da mesma maneira aos que vivem mais no interior das casas e cujos hábitos são sedentários e têm trabalho mental. Então, aquela pessoa que trabalha mais com a mente, não tem muito hábito saudável, né? Ela sente mais os efeitos, sabe? Sobre a alimentação da carne de porco. Então aqui, né, falando que a carne de porco ela põe em mau estado o sangue, né? Então já reparou que sempre quando você vai fazer uma operação ou você já fez uma operação, as recomendações médicas é de não comer carne de porco, né? Tem isso também. Puluram, que palavra legal. Puluram significa infestam. Infestam parasita nos tecidos dos porcos. Deste disse Deus, imundo vos será, não comereis da carne deste e não tocareis no seu cadáver. Esta ordem foi dada porque a carne do porco é imprópria para a alimentação. Os porcos são limpadores públicos e este é o único emprego que lhes foi destinado. Nunca, sob nenhuma circunstância, devia a sua carne ser ingerida por criaturas humanas, né? Então, assim, os ratos, os camarões, os abutres também, Deus fez para esse fim, né? Não, todavia, apenas a saúde física que é prejudicada pelo comer porcos, a mente é afetada e as finas sensibilidades embotadas pelo uso deste pesado artigo de alimentação, é impossível que seja sã a carne de qualquer criatura vivente, tendo como elemento natural a imundícia, e quando ele se alimenta de tudo quanto é detestável. A carne de porco se compõe do que ele come. Caso os seres humanos comam dessa carne, seu sangue e sua carne serão corrompidos por impureza transmitidas por ela. Então essa parte aqui está falando, né, que o porco ele come assim coisas imundas, ele come qualquer coisa. Pra você ter uma ideia, eu fiquei sabendo que muitas pessoas quando matam alguém assim, essas coisas de crime, para não achar o corpo, para não ter prova, joga lá e os porcos comem. O porco come tudo. Tudo que coloca para comer, ele come. Entendeu? Então assim, complicado, né? Portanto, não foi por acaso que cerca de 40 anos depois da cruz, Pedro disse: jamais, Senhor, nunca em minha vida comi nada imundo, nem impuro. O apóstolo não entendeu com a visão de Atos 10 que após a cruz, Deus purificou os porcos para os seres humanos comerem. Que seu entendimento seja o mesmo que o apóstolo Paulo.